Sinceramente, como é uma coisa que sai da gente, que faz trazer pra gente aquela emoção do que a gente é, do que a gente gosta, pra mim tem todo valor. Eu sei que nada é tão lindo como esse pôr do sol. Eu sei que atrás daquela curva onde foca o farol tem um lugar que me chama a atenção, um cantinho no meu coração, onde eu escuto o tambor soar. O Festival Cultural de Nazaré, anteriormente, ele passou por diversas fases, né, podemos dizer, de evolução, porque anteriormente era uma festa religiosa, mas também que tinha essa parte cultural, né? Mais para frente, devido assim o grande trabalho, aliás, duplicava, né, o trabalho na parte religiosa, que eram poucas pessoas, né? E eu mesmo, né, cheguei com meu pai, que ainda estava vivo, e comentei com ele, né, que poderíamos separar para diminuir os trabalhos. Foi quando se transformou uma festa só com vínculo mesmo cultural, artístico, né, das manifestações folclóricas da comunidade. Já era uma tradição, né, por exemplo, era a festa de São Pedro, né, já era uma tradição e ele achava legal integrar todas as pessoas mesmo, né, tanto participar da festa religiosa como participar da participação cultural. Eles sempre diziam, não deixa acabar, né? Principalmente assim o professor Maciel, né? Ele foi através dele que começou o festival, né? Era pequeno, mas aí foi crescendo e agora ficou bem maior. O pai, o festival era um grande prêmio, né, de tudo que ele já fez. Eu acho que eu tenho certeza que ele se sentia realizado, sabe, assim, porque acredito que ele não pensava, né, que ia chegar assim, ficar assim tão grande, né, e não só grande na questão de participação das pessoas e tal, mas também na questão mesmo de reconhecimento, né, na questão de valor mesmo das pessoas, né, por mais que as pessoas de dentro mesmo uns 90% não valorizam, mas as pessoas de fora, né, ele era muito preocupado com esse lance das pessoas de fora, né, de levar daqui sempre o melhor e tal, e isso a gente via na cara das pessoas, e ele com certeza, pai, né, muito observador, ele é uma coisa que ele conseguia, ele comentava até, né, depois, então assim, é realização mesmo, né, um prêmio assim, de tudo que foi construído há tempos, né. Eu sou Luciana Oliveira, jornalista de Porto Velho, e claro que eu estou na arena onde acontece o festival mais denso, mais significativo como resistência e cultura popular, que é o Festival Cultural de Nazaré. Não é a minha primeira vez, eu só perdi uma vez por motivo de saúde e sempre penso que quando chega julho eu tenho que estar aqui, porque Nazaré é um caldeirão cultural, é uma fonte que jorra muita arte, muita cultura gastronômica, musical, dança, teatro e tudo isso herança do professor Maciel Nunes. Vim lá de São Paulo, faço parte do NAPRA, o Núcleo de Apoio à População Ribeirinha de Amazônia. E o NAPRA já constrói um trabalho há muito tempo junto com Minhas Raízes e com o festival. E desde então, fiquei sabendo do festival, aos poucos nas nossas conversas, nas nossas formações a gente vai conhecendo um pouco mais, descobrindo um pouco mais, e agora estou tendo a honra de estar presente aqui pela primeira vez.
E o trabalho com o festival já vem de uma longa data, né? Infelizmente, na pandemia, a gente acabou se afastando um pouco. E agora a gente está retomando esses vínculos, assim, acho que o NAPRA não vem trazer nada de novo ao festival, né? Vem apoiar mesmo essa manifestação cultural que, em primeiro lugar, a gente está aqui, acho que pela beleza, pela admiração mesmo com esse projeto, né? Com o festival e com a preservação cultural que ele traz. Então, a gente tenta também trabalhar nesse sentido de desmistificar esse espaço e auxiliar na preservação dele, ou seja, o festival, ele além de ser uma preservação cultural, eu vejo que ele atua também na preservação territorial, né, na preservação do espaço, principalmente no mundo que a gente vive hoje, esse mundo moderno, muito tecnológico, no qual os jovens estão inseridos numa lógica que muitas vezes não conversa com o seu dia a dia. Eu acho que o festival ele entra também nesse espaço de preservação territorial, de entendimento quanto ao seu espaço, e faz com que tanto pessoas daqui do Baixo Madeira quanto pessoas que estão lá longe, lá em São Paulo, a mais de quase 3.000 quilômetros, né, consigam entender a importância e a dimensão que tem esse território e a cultura desse território, né, não só para as pessoas que aqui vivem, mas para o Brasil como um todo e para o mundo como um todo. Esse festival, ele não tem uma importância só para Nazaré. Ele tem uma importância para a Amazônia, para o mundo, porque ele traduz a identidade, a cultura, o saber, o fazer e o criar ribeirinho, né? Então, muitas Amazônias estão representadas aqui. Por isso que eu costumo dizer que o que Nazaré produz transcende em importância aqui a Nazaré. É um patrimônio cultural que significa muito para nós, mas muito mais para quem está de fora, porque aqui se aprende com essa transmissão de cultura. Olha, eu não conhecia, é a primeira vez que estou vindo aqui em Nazaré. Estou tendo assim a oportunidade de ver o trabalho de resgate, de manutenção, de resistência cultural fantástico. Eu me sinto assim com uma forte dose de esperança diante de tudo que a gente vê de degradação da Amazônia e pessoas como essas pessoas que eu estou vendo aqui fazendo essa resistência cultural. Isso é uma experiência fabulosa que deveria ser esparramada pelo Brasil afora. Bom dia, gente. Bom dia. É mesmo, é? Tem muitas pessoas que nos criticam, né, e fazem comentários de que nós ganhamos dinheiro, patrocínio ou algum tipo de vantagem para fazer o festival. Mas não sabem o tanto que é difícil essa parte financeira para a realização de um festival tão grande, né, como que ele se tornou hoje. Já são 2 dias de evento, com várias atividades. Então toda a logística amazônica que quem sabe, quem produz na Amazônia conhece, né? Então a dificuldade é muito grande. A gente recebe ainda comentários de pessoas que não têm noção nenhuma de como que é feito, de todo o trabalho que dá, né, para fazer o festival. Isso é uma coisa ruim pra gente, né? E fazer o festival, para mim principalmente, para mim não, falando por mim, fazer o festival falando por mim, é uma missão, né, que a gente tem, é um legado muito grande deixado pelo nosso pai, Manuel Maciel Nunes, né, que começou toda essa movimentação cultural, artística na comunidade de Nazaré há mais de quase 6 décadas, né? Então a gente tem isso como uma missão mesmo, como uma paixão, uma coisa que não tem, às vezes, nem como a gente explicar todo
o esforço, todo o trabalho que para a gente acaba sendo uma coisa, até por mais trabalho que dê, que a gente sabe, mas se torna uma coisa até leve, né? Porque é uma coisa inexplicável mesmo. Então, fazer o festival da forma que a gente faz, sem muitas vezes, maioria das vezes sem apoio, né, estrutural, então é uma missão mesmo. Mas algo que estando aqui me chama muita atenção, assim, é essa questão dos vínculos comunitários aqui, assim, né? Principalmente aqui do Minhas Raízes da Família, que estão aí na linha de frente, assim, e o tanto de trabalho, digamos assim, sem ter uma compensação financeira. Hoje em dia a gente vê o trabalho muito nesse lugar, né? Tipo, eu quero ganhar dinheiro com o trabalho, né? E o trabalho nem sempre o fim dele é ser remunerado, né? Minha função é como de todos os outros, né? Daqui de casa. É basicamente fazer um pouco de tudo, né? Hoje eu tô fazendo figurino uma parte do figurino do pajé, mas geralmente a gente também faz o figurino do carimbó, do serigandô, que é uma dança daqui de Nazaré, né? Aí a gente organiza também as coreografias do carimbó, algumas coisas dos meninos, como é que dança, os meninos, a gente vai também nos ensaios. A gente cuida também da infraestrutura da arena, né, que é onde que acontece o festival. É um pouco de tudo, né? O que vai aparecendo, o que tem o que tem para fazer, a gente vai tentando ajudar da forma que a gente consegue, né? Fazer figurinos do boi, da quadrilha, carimbó, seringandô. Todos nós fazemos os figurinos. E o trabalho da gente é bastante cansativo, mas a equipe dá para fazer, né? A equipe é pouca, mas dá para fazer. Acho que é paixão que move mesmo também, né? Paixão e por esse sentimento de resistência cultural. E acho que em outros sentidos, vínculos comunitários, né? Eu acho que isso é algo que me chama muita atenção também, assim, principalmente quando a gente vê que tem alguma situação que sai do planejado, que dá algum problema, né? Nesse momento a gente vê a união, a gente vê as pessoas de fora tentando somar para ajudar, assim, todo mundo buscando uma solução conjunta. E aí essa supressão, né? A diminuição do eu. O eu, ele fica em segundo plano total, né? Nesse momento, o primeiro plano é isso, é a comunidade, é o todo, né? E o festival como essa representação. No estado de Rondônia, né, com essas características, ainda mais ribeirinha, com toda a dificuldade que tem, um lugar ainda que meio que sem estrutura para tudo isso, né? É um grande privilégio para essas pessoas, né? Poder participar de um evento como esse, né? Com tantas manifestações, com tanta coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, e poder participar, né, e poder observar o quanto isso é importante também, né, para o estado de Rondônia, né, para Nazaré, para, sei lá, de repente identificar que tem muita coisa, né, em jogo, né, essa questão de valores, né, essa questão de identidade, de estar sempre fazendo acontecer, porque naturalmente que essas pessoas sabem, né, elas sabem o quanto que é difícil, né, fazer uma atividade dessa. Do meio do rio, um grito surgiu, a voz de um povo querendo contar a sua história, perpetuar. Uma das principais coisas para a gente iniciar de fato o festival, né, é a escolha do tema, porque a partir do tema aí vem todos os outros processos, né?
A confecção de figurinos vai depender do tema, os recursos que a gente vai precisar alocar para cada, vamos dizer assim, para cada núcleo de atividade artística, de produção também, palco, ornamentação de palco, figurinos de cada dança, de cada grupo musical que vai se apresentar, inclusive a comunicação também, né, que tudo a gente precisa fazer uma comunicação antecipada até. Então o tema ele é fundamental para que a gente inicie de fato o festival daquele ano, né? Eu acredito que agora mesmo é uma das coisas assim primeiras, né? É a questão do tema, né? A partir do tema a gente vai começando a pensar as letras, como vai ser a divulgação, como vai ser tudo, desde o aspecto físico da arena, das canções, a fala, as divulgações, né? Eu acredito que essa é uma das partes mais assim iniciais, né? Que tão importante quanto a festa em si, que também não tem como, né? Já que é mínimo a gente tipo se rebolar bem antes, porque a gente sabe que muitas coisas não consegue fazer porque não tem recurso suficiente, né, para fazer certas coisas que a gente gostaria de fazer, com antecedência, claro, né? Eu acho que somado a isso, eu acho que os recursos também, eu acho que são as coisas mais iniciais. Um dos maiores custos que a gente tem, falando de grupo, de figurino, né, de alegorias, vou citar um exemplo, Boi Curumim, né, que é onde a gente precisa de mais recurso para penas, tecidos e todo o material necessário para, por exemplo, confeccionar o boi, né? Utilizamos 2 bois, 2 ou 3, né? O palco também, a ornamentação de palco, figurino dos outros grupos, a gente sempre renova porque de acordo com o tema, né? Então, para que a comunicação, ela, além da comunicação para rádio, TV, internet, então tem que ter aquela comunicação in loco, visual, que as pessoas vejam, né? Que tenha um link entre essa comunicação escrita, falada, vamos dizer, e a visual ali, que as pessoas sintam, enxerguem, vejam aquela mensagem da comunicação nos figurinos também. Então a gente aloca muito recurso, precisa de muito mais recurso, né, em confecções mesmo, principalmente de penas, né, que já são, o Boi Curumim, por exemplo, são quase 100 integrantes, né, então a gente, onde se aloca mais recurso é uma das coisas nisso. São duas coisas que assim, eu sou muito preocupado com isso, porque eu sei que como nós somos poucas pessoas para fazer tudo isso, eu não posso deixar de pensar numa coisa sem pensar na outra, né? Porque tipo, a confecção é algo que custa, né? Então, quando sai logo a gente já começa a fazer, né? Para ganhar tempo. Mas também tem a questão que é essencial, que é a mobilização. Então, assim, tipo, eu quero fazer, o palco foi um exemplo disso, né? Nós não conseguimos fazer esse ano a mobilização, as atividades para entrar no clima, para tal e tal, porque o palco não saiu o tempo que a gente gostaria de sair. Então, por falta de recurso, né? Então, assim, essas duas coisas são essenciais. Por quê? Porque se fizer mesmo tendo feito a boa parte dos preparativos, indumentários, essas coisas, né? Mas se não tiver a mobilização do pessoal, gera um certo clima assim de... Como é que podemos dizer assim? Monótono, não tem? Parece que não... E as pessoas ficam perguntando, vai ter o festival e tal, né? E aquilo é real, por quê? Porque Nazaré ele já é acostumado, já tem o seu tempo certo de mobilização, de atividade, de estar no clima e tal, né? Então, assim, as duas coisas, eu acredito que elas andam muito juntas, não pode deixar de ter, né, essas duas coisas, porque senão, não que o festival não aconteça, mas não vai acontecer do jeito que a gente gostaria. E a gente, é claro, que quando a preocupação maior é sempre, mesmo que
da forma mais simples possível, mas estar organizado, estar mobilizado, né, para que as pessoas se sintam bem, principalmente as pessoas que estão diretamente, né, para não criar uma certa tristeza depois. A gente faz dessa parte até a limpeza. Tem sujeira, a gente vai lá. O festival geralmente é na sexta e no sábado. E aí, na sexta, fica alguns lixos já da outra, né? Da sexta-feira. Aí no sábado a gente tem que acordar cedo para limpar, para a arena já tá limpa no sábado, né? Então, desde da comida, a limpeza, ao cenário, as coreografias das danças, ao figurino das atrações. Até as crianças estão correndo aqui, mas a gente consegue fazer com amor e dedicação, né? Que é algo que é primordial pra gente, né? Cadê o nosso Brasil de aí? Vai dar essa O festival, ele influencia diretamente na vida das pessoas em relação à vida da comunidade em si, né? Principalmente na geração de renda, né? Do fomento econômico. Desde já um mês antes, quando as pessoas começam a ir para Nazaré, já ficam por lá assistindo ensaios e tudo, aí já começa o fomento, né? Então, desde dos jovens que ficam na beira do rio ali, levando e trazendo as bagagens, subindo com bagagem das pessoas, a outra pessoa que transporta, né, as bagagens até as pousadas, né, os comércios, restaurante, pousadas, ambulantes. Então é um fomento que uma geração de renda que em 2 dias seria como se a comunidade tivesse uma entrada de dinheiro, vamos dizer assim, de coisas que eles fossem fazer em 3 meses, mais ou menos, né? Quando a gente não vê movimentação, a gente não vê... Os comerciantes não têm saída, né? Tipo, não vende muita coisa, não tem... É tudo fechado, na verdade, né? Quando a gente chega num festival, a gente percebe que, mesmo que não queira, mesmo que as pessoas pensem que não dá certo, que não vai influenciar em nada, porque tem gente que fala, né? O festival não influencia em nada na minha vida, mas influencia. Porque tem a movimentação, as pessoas começam a vir. Quem era de Nazaré, que morava em Nazaré, começa a vir, né? E é mais nessa época que as pessoas vêm. Ah, faz tempo que eu não vou em Nazaré. Aí quando chega em julho, que é a época do festival, eles estão aqui. E o comércio começa a movimentar o comércio, a economia, né? Eu acho que o festival influencia por um lado positivo, sim. Bastante pela economia, né? Vem bastante gente de fora conhecer o festival e se sentem bem em vir e fazer parte do festival. Ouvidos atentos que o tambor vai tocar. Nos grandes lagos minha alma penetra. Tipo, escutar um tambor de longe já era o sinal, né? Agora não, porque as redes sociais já, né, vocês já divulgam e tal, já começa, o pessoal anteriormente já tá ligado, né? As próprias composições do Tim Maia,
As músicas do Boi, por exemplo, elas já falam isso, né? Então, quando a gente define o tema do festival, ele já inicia com as composições, com as letras, que se conectem ali com o tema. A comunicação visual também, os figurinos, né? E também eu começo lá atrás, né, com a publicidade do festival. Normalmente a gente lança ele no digital, já com uma música própria do festival, do tema do ano, né, do festival ali. Então a gente já lança a gente chama de jingle, né, mas quando se trata de Nazaré é muito difícil denominar dessa forma, porque é uma música, né, que representa ali, as pessoas se sentem representadas, né. Então a gente já cria a música do festival. E é nesse momento que a gente lança o festival, parece que a nossa própria energia muda, né? A energia de todo mundo muda, já bate aquela ansiedade, e é uma ansiedade boa, né? Que leva a gente para um outro estado de espírito. Desde a primeira vez que eu vim ao festival e me emocionei, eu tenho Nazaré como parte de mim. Minha mãe era ribeirinha, né? E talvez isso tenha mexido muito com as minhas raízes. Então eu me sinto parte de Nazaré. Quando eu venho para cá, eu me sinto realmente em casa. Eu sou bem acolhida. Eu como o que está dentro da minha identidade cultural. Eu escuto as músicas que falam da minha ancestralidade, das minhas memórias, da minha história, da história de Porto Velho, inclusive. Então eu me sinto em casa. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir vir aqui, mas enquanto eu tiver saúde, eu estarei em Nazaré, prestigiando esse evento maravilhoso. Mexe muito comigo. Pois é, essa é a parte mais importante, né? Porque o festival, que muita gente não entende, né, que não tem esse valor, claro, de uma certa forma tem esse valor econômico e tal, as pessoas e tal, né? Mas o valor principal, maior mesmo, é esse valor sentimental mesmo, né? Não somente, eu digo, com certeza mais pela família, né? Que carrega essa missão, esse valor sentimental, né? Esse valor apaixonado mesmo por essas atividades, né? Mas também pelas as outras pessoas e até pela própria comunidade, né? E isso eu digo porque eu já vi isso. Uma experiência desse tipo foi desde quando da enchente de 2014. Assim, eu observei, né, que a própria comunidade, as próprias pessoas que tipo, nem participavam diretamente, né, tipo, tomaram a frente, literalmente tomaram a frente. Então, assim, o que aconteceu? A comunidade ficou arrasada, perderam quase tudo, os seus bens materiais, né, tudo e tal. E eu fiquei num lugar que não alagava, né? Aí eu pensei assim, cara, como é que eu vou fazer uma festa com as pessoas abaladas psicologicamente, abaladas materialmente, e eu vou estar falando em festa? Né? No mínimo uma falta de sentimento, né? Só que eu me surpreendi, porque as próprias pessoas que foram, né, que perderam seus bens e tal, eles tipo, não, nós vamos fazer esse festival, sim. Ele não pode deixar de acontecer, né? Então, assim, isso foi uma experiência, assim, que realmente marcou, assim, essa questão sentimental. A gente entender que nem tudo está aqui no concreto, no que a gente vê, mas que também é importante, e acho que isso é um ensinamento que todos os povos tradicionais e que as culturas amazônicas conseguem trazer bastante pra gente, assim, da importância daquilo que não é visível, assim, né, mas desse campo imagético, assim, que como eu falei antes, muitas vezes é desconstruído dentro da gente, principalmente a gente que está desvinculado desse território lá em São Paulo, né, com essa criação do vazio amazônico, né. Então a gente entende, num primeiro momento, sem conhecer Nazaré, sem conhecer o festival, essa Amazônia como um lugar encantado, onde não tem pessoas, né. É um encantado místico, e aqui, estando aqui, a gente vê que é um encantamento que é feito pelas pessoas, né? Essas lendas e as histórias que são contadas em cada uma das danças, elas são histórias de pessoas, histórias contadas por pessoas que criam essa visão. Não, ao meu ver, acho que isso é o mais importante. Mas falou, pai, o que tu vai fazer para fazer uma coisa original,
Eu digo, meu filho, existe uma coisa muito bonita que do Amazonas, o seringandô, que vem com gambá, aquele tambor grande, feito do oco, pau da mata, com a cara que chama de o couro de animal da mata. Vamos fazer assim, que sabe, não vai dar certo. O seringandô é uma dança típica do Amazonas. É indígena, assim, vem da origem indígena, misturada com candomblé. Aí fomos pra mata procurar. Encontramos aqueles paus com oco, né? Eu digo, olha, isso aqui é pau para fazer o gambá, vamos começar por aqui. Aí o Manduca, parece que também é acostumado lá da Amazônia, e começou a criar também. Demorou demais, apareceu com instrumentos que eu nunca tinha visto. E a turma cantando aí. Eu falei, tem muito o que fazer, Timar. Depois nós tiver o palco aí, vai aparecer muita coisa boa. Se entrega e contagia nossos corações na evolução com as forças das nossas águas. Tão bela é a sua grandeza que impulsiona. Eu gosto de cantar, festejar, celebrar. Ele vem contemplando o mundo sobrenatural palmarim. Vamos que vamos. Tá lembrando que na palma da mão, vai cunhão rebolando assim, deixa o lenço jogado. Nossa terra equilíbrio, força, gira, gira que nem um perão. É a família, rede por cima, rede por baixo, rede de lado e no corredor. Era um trançado de... Sai, sai, sai da feira da canoa. Sai, sai, uma manhã assim. A gente tem muito isso, né, do que o pai ensinou pra gente fazendo, né? Ele nunca chegou assim, olha, vocês precisam fazer isso e tal, não. A gente via ele fazendo, então a gente fala que o exemplo arrasta, né? Então acho que foi muito isso, de vê-lo fazendo pela comunidade e, enfim, por todas as manifestações também. O festival chegou onde ele chegou porque a gente teve essa base, né? Então isso nunca pode ser esquecido. Eu acho que o grande sucesso do festival, ele vem disso. Não dá para continuar com o festival sem entender, né, o processo que foi feito antes e que ainda continua naquela mesma base, talvez podemos dizer, um pouco esquecida, né, de uma certa forma, assim, mas digamos, sempre colocar dentro de tudo aquilo que já foi feito, mas que continua sendo feito, né, mesmo que talvez um pouco mudando alguma coisinha ali e tal, mas sem perder essa essência, né, porque isso aí, colocar o pai dentro de festival e sempre trazer à tona tudo que ele representou, que já fez, é tornar ele parte ainda. Ou seja, é um personagem que não está mais, mas que ao mesmo tempo não deixa de estar, né? Então assim... Eu digo isso porque a gente sente isso. Tem como a gente continuar fazendo o festival e não sentir a presença dele, entendeu? A gente
A gente sente sempre, né? Quando a gente... eu penso muito assim... Quando a gente vai fazer a dança do Serengandu, por exemplo, não tem como sentir ele cantando. Se por acaçoada que de ti ando fazendo, arriba Seringandô, cajueiro, cajuá. Arriba Seringandô, quereremos saiaiá. Arriba Seringandô, cajueiro, cajuá. Arriba Seringandô, quereremos saiaiá. Basicamente é isso, essa essência, né? Sempre com o pé no chão, tratando as pessoas sempre com muito respeito, tanto faz se é o morador, se é o visitante, para que ele enxergue que o festival, ele não está ali na estrutura em si, aquilo já é o que a gente comunicou da essência que tem dentro da gente, né? Seja nas músicas, seja na decoração, nos figurinos, ou no simples bom dia ali que a gente dá para um visitante, né? Foi como a gente aprendeu e como a gente tenta passar através do Festival Cultural. A gente está fazendo o que ele sempre fez, né? E que ele nunca quis que deixasse morrer, né? Então, não tem como deixar de associar tudo isso, né? Como um personagem que ainda existe dentro, né? Não é questão só de um legado, mas é questão de uma coisa que vai continuar existindo, né? O calor das florestas banhados, por rios, alegrias e festas chegando a hora, o encanto já vai começar. Esse tambor que vem pra balançar, essa é a nossa hora. Nossa cultura manifesta, é o povo ribeirinho que vem te chamar pra sentir a energia do nosso lugar. Solte a sua voz e deixa a melodia soar. Das florestas banhados, por rios, alegrias e festas chegando a hora, o encanto já vai começar. Sinta a alegria desse ritmo e vem dançar ao som desse tambor que vem pra balançar. Essa é a nossa hora, nossa cultura manifesta, é o povo ribeirinho que vem te chamar pra sentir a energia do nosso lugar. Solte a sua voz e deixa a melodia soar.
de encanto. Tão bom é crescer num lugar que tanto ensina a viver e amar, enquanto estou a preservar.